Dinheiro não dá em árvore. Você já ouviu essa frase? Claro que já. Provavelmente ouviu da sua mãe. Ou do seu pai. Talvez até dos dois repetindo em coro, como se fosse uma verdade sagrada que precisava ser transmitida de geração em geração. E você ouviu quantas vezes? 10, 20, 100, mais? Você nem consegue contar mais, porque aquela frase se tornou parte do ar que você respirava na sua casa. Aquela frase era tão constante, tão presente, tão repetida, que você parou de ouvi-la conscientemente. Ela apenas existia, como o papel de parede nas paredes ou o cheiro familiar da casa. Cada vez que você pedia algo, cada vez que queria um brinquedo na loja e apontava com aquele entusiasmo infantil puro, cada vez que via algo lindo, colorido, desejável, e seus olhos brilhavam com aquele desejo inocente de criança. Cada vez que você simplesmente expressava querer alguma coisa, qualquer coisa além do absolutamente necessário para sobreviver. Dinheiro não dá em árvore. A frase caía sobre você como uma porta pesada se fechando com estrondo, como uma sentença definitiva proferida por um juiz, como uma verdade absoluta e inquestionável sobre como o mundo funciona e sempre funcionará. E você aprendia, aos poucos, muito devagar, mas muito completamente, a parar de pedir, a engolir seus desejos, a suprimir suas vontades, a parar de expressar que queria alguma coisa, a parar de sonhar que poderia ter coisas bonitas, coisas boas, coisas que faziam seus olhos brilhar. Você aprendia a se tornar pequena nos seus desejos, modesta nas suas expectativas, resignada nas suas possibilidades. Mas aqui está algo que sua mãe não sabia quando falava aquela frase repetidamente, dia após dia, semana após semana, ano após ano. Ela não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Ela achava, com toda sinceridade, que estava apenas sendo realista com você, prática, ensinando você sobre a dureza da vida, preparando você para um mundo difícil, onde dinheiro não cresce em árvores e você precisa trabalhar duro por cada centavo. Ela achava que estava te protegendo de decepções futuras, te ensinando a não esperar muito, a não sonhar alto demais, a manter os pés no chão da realidade dura. Mas o que ela estava realmente fazendo, sem saber, sem intenção, sem malícia? Ela estava colocando uma maldição sobre você. Não uma maldição de bruxaria, de magia negra, dessas coisas de filmes de terror e histórias fantásticas, mas uma maldição muito mais poderosa, muito mais duradoura, muito mais difícil de quebrar. Uma maldição de palavras. Um decreto verbal, falado com autoridade de mãe, repetido com frequência obsessiva, que você, como criança obediente e confiante, internalizaria tão profundamente, tão completamente, tão irreversivelmente, que obedeceria pelo resto da sua vida inteira, sem nem perceber que estava obedecendo um comando antigo. Emma Curtis Hopkins descobriu algo absolutamente chocante, algo revolucionário, algo que mudou completamente a forma como entendemos a relação entre infância e destino financeiro, entre palavras dos pais e realidade dos filhos, entre programação verbal e manifestação material. Ela descobriu, através de décadas trabalhando intimamente com centenas de mulheres de todas as classes sociais, que certas frases ditas pelos seus pais quando você era criança, mesmo com amor genuíno, mesmo com as melhores intenções do mundo, mesmo tentando sinceramente te proteger de sofrimento, criam bloqueios financeiros tão profundos, tão arraigados, tão poderosos e tão invisíveis que podem durar décadas inteiras da sua vida, às vezes a vida inteira, controlando secretamente cada decisão financeira que você toma sem você ter a menor consciência de que está sendo controlada. E Emma descobriu algo ainda mais revolucionário e libertador. Até você reconhecer conscientemente e com total clareza a frase específica que foi dita, identificar o bloqueio exato que ela criou no seu subconsciente, trazer tudo isso da escuridão do inconsciente para a luz da consciência e então, deliberadamente, formalmente, solenemente revogá-la como se revoga uma lei antiga e injusta. Até você fazer tudo isso conscientemente, você continuará obedecendo aquele decreto antigo sem sequer saber que está obedecendo,
sem sequer perceber que há um decreto sendo obedecido. Neste vídeo, vou te mostrar com detalhes profundos exatamente como essas frases funcionam na sua mente, porque elas têm tanto poder devastador sobre você mesmo décadas depois de terem sido pronunciadas, como elas controlam secretamente suas decisões financeiras atuais, e mais importante que qualquer outra coisa, como você pode identificar qual frase específica te mantém pobre e como revogá-la completamente, definitivamente, irreversivelmente. Vou te contar a história completa e detalhada de uma mulher chamada Helena, que viveu 53 anos inteiros obedecendo cegamente uma única frase que sua mãe disse repetidamente durante toda a sua infância. 53 anos de obediência inconsciente. 53 anos de limitação autoimposta. 53 anos de pobreza desnecessária. E quando finalmente, aos 53 anos de idade, reconheceu conscientemente a frase e seu poder devastador sobre ela, quando finalmente teve coragem de revogá-la formalmente, sua vida inteira mudou dramaticamente em questão de meses. Não anos. Meses. Mas antes de eu contar a história transformadora de Helena, você precisa entender com profundidade absoluta por que palavras têm tanto poder sobre nós. Porque uma frase simples, aparentemente inocente, dita pela sua mãe décadas atrás, quando você tinha 5, ou 6, ou 7 anos, ainda controla poderosamente suas decisões financeiras hoje, agora, neste exato momento, enquanto você me escuta. Emma Curtis Hopkins não era uma professora espiritual superficial que falava frases bonitas e inspiradoras sem fundamento. Ela era uma estudiosa profunda e séria da mente humana, da consciência, da relação entre pensamento e matéria, entre palavra e realidade, entre decreto mental e manifestação física. Ela estudou filosofia, psicologia, textos religiosos antigos, misticismo, metafísica. E ela descobriu algo que a ciência moderna, particularmente a neurociência e a psicologia cognitiva, está apenas começando a confirmar e comprovar. Palavras não são apenas sons que fazem barulho no ar e desaparecem. Palavras são decretos criativos. Palavras são comandos diretos para o subconsciente. Palavras literalmente criam sua realidade material. Quando você é uma criança pequena, digamos entre o nascimento e os 7 anos de idade, seu cérebro está num estado muito particular de desenvolvimento intenso e acelerado. Você está literalmente, fisicamente, neurologicamente construindo os circuitos neurais, estabelecendo os padrões de pensamento, formando as crenças fundamentais e as estruturas mentais básicas que vão governar praticamente toda a sua vida inteira. E naquele estágio absolutamente crucial de desenvolvimento cerebral, você não tem praticamente nenhum filtro crítico desenvolvido. Você não questiona o que os adultos, especialmente seus pais, dizem para você. Você não avalia se aquilo é verdade ou opinião. Você não compara com outras possibilidades. Você simplesmente aceita tudo como verdade absoluta sobre a realidade, especialmente quando quem está falando é sua mãe ou seu pai. Para uma criança pequena, os pais são literalmente como deuses. Oniscientes, sabem tudo. Onipotentes, podem tudo. Absolutamente confiáveis, nunca erram. Os pais são a fonte de toda segurança, de todo conhecimento, de toda verdade. Então, quando sua mãe diz alguma coisa para você, aquilo não entra na sua mente infantil como opinião pessoal dela, como perspectiva limitada, como possibilidade entre várias. Entra como fato absoluto, inquestionável, definitivo sobre a realidade objetiva. Quando sua mãe diz repetidamente, obsessivamente, constantemente, dinheiro não dá em árvore, o que você, como criança, está realmente ouvindo por baixo das palavras superficiais? O que está sendo programado no seu subconsciente em informação? Você está ouvindo e internalizando. Dinheiro é escasso no universo. Dinheiro é extremamente difícil de conseguir. Dinheiro não vem facilmente ou naturalmente. Dinheiro não flui. Dinheiro não está disponível abundantemente. Você não pode simplesmente ter dinheiro quando quer ou precisa. Dinheiro exige esforço tremendo, sofrimento, luta. E implicitamente, subliminarmente, você está aprendendo comportamentos. Não peça dinheiro.
Não queira coisas, não espere ter o que deseja, não sonhe com abundância, porque dinheiro não está disponível livremente no universo. Dinheiro é limitado, escasso, difícil, doloroso de conseguir. E aquela mensagem central, dinheiro é escasso, ouvida repetidamente durante anos formativos cruciais, cria um padrão neural profundíssimo, cria sulcos no cérebro, cria uma crença subconsciente fundamental que depois governa automaticamente, invisivelmente, poderosamente todos os seus pensamentos, emoções e comportamentos em relação a dinheiro pelo resto da vida. Você se torna um adulto que inconscientemente, automaticamente acredita no fundo da alma que dinheiro é escasso, é difícil, não vem facilmente, exige sofrimento. E então, você age perfeitamente de acordo com essa crença invisível. Você trabalha duro demais, se sacrifica demais, sofre demais por muito pouco dinheiro, porque sua programação profunda diz que dinheiro exige esforço tremendo e sofrimento. Você não pede aumentos salariais justos, porque no fundo acredita que dinheiro não está disponível livremente, e pedir é inapropriado. Você recusa oportunidades potencialmente lucrativas porque inconscientemente acredita que dinheiro não dá em árvore e, portanto, essa oportunidade provavelmente não vai dar em nada de qualquer forma. Você sabota seu próprio sucesso financeiro repetidamente porque sua programação fundamental diz que dinheiro é escasso e você não deveria esperar tê-lo abundantemente. E o mais absolutamente trágico de tudo isso? Você nem percebe, nem por um segundo, que está obedecendo um decreto antigo instalado quando você tinha 6 anos de idade. Você acha genuinamente que está sendo realista, prática, pé no chão, cautelosa, sensata. Mas na verdade está apenas obedecendo cegamente, automaticamente, compulsivamente, uma programação que foi instalada no seu cérebro infantil décadas atrás. Emma via isso constantemente, repetidamente, em praticamente toda mulher que vinha estudar com ela. Mulheres de 30, 40, 50, 60 anos, vivendo em dificuldade financeira crônica e aparentemente inexplicável. Mulheres inteligentes, trabalhadoras, honestas, dedicadas, mas presas financeiramente. E quando Emma investigava profundamente com elas, quando conversava longamente sobre infância, quando fazia perguntas específicas sobre a família de origem, sobre o que os pais diziam, sempre, sempre, sempre encontrava uma frase específica, uma frase que a mãe ou o pai dizia obsessivamente, repetidamente, constantemente, uma frase sobre dinheiro, sobre possibilidades, sobre o que era possível ou impossível para pessoas como eles. E aquela frase, inevitavelmente, havia se tornado um decreto inconsciente, uma lei interna não escrita, mas absolutamente obedecida, que aquela mulher seguia automaticamente sem nem saber que estava seguindo, sem nem perceber que havia uma lei sendo obedecida. Agora deixe-me contar para você a história completa, detalhada, profunda de Helena. Esta história vai te mostrar com clareza absoluta como uma única frase pode controlar uma vida inteira. E como revogar essa frase pode libertar completamente. Helena nasceu em 1938, numa cidade pequena e pobre do interior do estado do Rio de Janeiro. Ela era a segunda de 4 filhos. Sua família era o que chamavam na época de classe média baixa. Não era miserável absolutamente. Tinha casa própria, pequena e simples, mas própria. Tinha comida na mesa todos os dias, simples, mas suficiente. Tinha roupas, velhas e remendadas, mas limpas. Mas havia sempre, constantemente, perpetuamente, a sensação sufocante de que tudo era apertado, limitado, no fio da navalha. Sempre a sensação de que faltava algo, de que nunca era suficiente, de que estavam sempre a um passo de uma catástrofe financeira. O pai de Helena trabalhava como funcionário público de baixo escalão numa repartição municipal. Ganhava um salário fixo, mas muito baixo, que muito mal, sustentava 6 pessoas. A mãe de Helena não trabalhava fora. Ela ficava em casa cuidando da casa e dos 4 filhos,
cozinhando, lavando, limpando, remendando roupas velhas para durarem mais um ano, fazendo milagres para esticar o dinheiro escasso até o fim do mês. E a frase que a mãe de Helena repetia, a frase que se tornou o mantra financeiro oficial daquela família, a frase que definia completamente a identidade econômica daquela casa, era esta: a gente não tem condição. Aquela frase era dita múltiplas vezes por dia, todos os dias, em múltiplos contextos diferentes, em múltiplas situações variadas, sempre com o mesmo tom de resignação cansada e definitiva. Helena pedia para ir a uma festa de aniversário de uma colega da escola. A mãe suspirava fundo e dizia: a gente não tem condição de comprar um presente decente, então você não pode ir. Helena via um vestido bonito numa vitrine enquanto caminhavam pela rua principal. Antes mesmo de Helena abrir a boca, a mãe já dizia automaticamente: a gente não tem condição. Helena sonhava aprender piano porque uma professora da escola disse que ela tinha talento musical. Helena mencionou timidamente esse sonho em casa. A mãe nem pensou, respondeu instantaneamente: a gente não tem condição de pagar aulas de piano. Helena queria ir ao cinema com amigas. A gente não tem condição de gastar dinheiro com essas coisas. A frase não era dita com raiva ou crueldade. A mãe de Helena não estava sendo malvada ou sádica. Muito pelo contrário. A frase era dita com uma resignação profundamente triste, com um cansaço que ia até os ossos, com a dor real e genuína de uma mãe que gostaria sinceramente de poder dar muito mais aos filhos, mas que simplesmente, objetivamente não podia. A frase era dita com um tipo de amor, de certa forma distorcida, um amor limitado, esmagado por circunstâncias financeiras duras e aparentemente imutáveis. Mas o impacto emocional e psicológico sobre Helena foi absolutamente devastador de qualquer forma, independente da intenção amorosa por trás das palavras. Porque o que Helena internalizou ao longo dos anos, ouvindo aquela frase diariamente, não foi apenas a informação situacional de que neste momento específico, nesta semana particular, neste mês difícil, não temos dinheiro disponível para isso. O que ela internalizou foi muito mais profundo, muito mais permanente, muito mais destrutivo. Ela internalizou uma identidade fixa. A gente não tem condição. Não neste momento não temos, mas a gente não tem. Estado permanente, identidade essencial, natureza imutável. A gente, nossa família, nossa classe social, pessoas como nós, não tem condição. Nunca teve, nunca terá, não pode ter, não deve ter. É assim que somos essencialmente. É assim que sempre foi, é assim que sempre será. Não há possibilidade de mudança. Helena cresceu com essa frase ecoando constantemente, obsessivamente na sua mente consciente e principalmente inconsciente. Aquela frase se tornou parte integral da sua autopercepção fundamental. Se tornou parte inseparável da sua visão de mundo e do seu lugar nesse mundo. E conforme Helena crescia, saía da infância e entrava na adolescência e depois na vida adulta, aquela frase começou a governar silenciosamente, invisivelmente, poderosamente todas as suas decisões importantes, todos os seus comportamentos significativos, todas as suas escolhas cruciais em relação a dinheiro, a oportunidades, a possibilidades. Na adolescência, quando estava terminando o ensino médio e era hora de pensar seriamente sobre educação superior, sobre universidade, sobre carreira, Helena nem considerou por um segundo sequer a possibilidade de universidade, porque imediatamente, automaticamente, sem pensar conscientemente, sua mente respondeu: a gente não tem condição. Universidade custa dinheiro. A gente não tem condição. Simples assim. Final da discussão. Ela nem investigou possibilidades de bolsas de estudo, nem perguntou sobre programas de assistência estudantil, nem conversou com orientadores sobre alternativas. Apenas aceitou automática e totalmente que universidade não era para pessoas como ela, porque a gente não tem condição. A frase decidiu por ela. Aos 19 anos, quando surgiu uma oportunidade inesperada e genuinamente boa de um trabalho significativamente melhor numa cidade maior a algumas horas de distância, Helena recusou quase instantaneamente, sem sequer considerar seriamente. Porque para aceitar aquela oportunidade, ela precisaria se mudar. E mudar
custa dinheiro. E a gente não tem condição. Era mais seguro, mais previsível, mais adequado para pessoas como ela ficar onde estava, no trabalho limitado que tinha, na cidade pequena que conhecia, na vida estreita que era familiar. Mesmo que onde estava fosse claramente limitado, insatisfatório, sem futuro. Porque a gente não tem condição de arriscar mudanças, de tentar coisas novas, de buscar oportunidades melhores. Aos 25 anos, quando finalmente se casou depois de um namoro longo, Helena casou com um homem chamado Marcos, que também vinha de família muito pobre e que também carregava exatamente a mesma mentalidade profunda de a gente não tem condição. E juntos, Helena e Marcos, dois jovens programados identicamente para escassez e limitação, construíram conscienciosamente uma vida que era cópia quase exata das vidas que seus pais haviam vivido antes deles. Sempre apertados financeiramente, sempre lutando para chegar ao fim do mês, sempre recusando oportunidades por medo, sempre dizendo aos próprios filhos, quando eles pediam qualquer coisa, a mesma frase fatal: a gente não tem condição. Perpetuando o ciclo, passando a programação para a próxima geração, mantendo a maldição viva. Helena passou décadas, literalmente décadas inteiras de sua vida preciosa e única, vivendo completamente dentro daquela frase de 5 palavras, obedecendo cegamente aquela frase, sendo totalmente definida e limitada por aquela frase, fazendo cada escolha através do filtro daquela frase. E o mais absolutamente triste e trágico de toda essa história é que havia momentos, muitos momentos ao longo dos anos, em que Helena e Marcos objetivamente tinham condição, tinham dinheiro suficiente economizado, tinham renda estável, tinham possibilidade real de fazer algo que queriam, de comprar algo que desejavam, de investir em alguma oportunidade que aparecia, de dar aos filhos algo além do mínimo absoluto. Mas mesmo nesses momentos de possibilidade objetiva, mesmo quando os números concretos diziam que sim, vocês têm condição, Helena automaticamente, reflexivamente, compulsivamente dizia: a gente não tem condição. Porque a frase há muito tempo deixou de ser sobre realidade objetiva externa. A frase havia se tornado sobre identidade subjetiva interna. Era sobre quem Helena acreditava no fundo da alma que ela era. E quem ela acreditava que era. Uma pessoa que não tem condição. Simples, permanente, imutável. Essa era a sua identidade essencial. E você não pode agir contra a sua identidade essencial. Você sempre age de acordo com quem você acredita que é. Quando Helena tinha 53 anos de idade, com os filhos já adultos e começando suas próprias vidas, já avó de 2 netinhos pequenos, já profundamente cansada de uma vida inteira de limitação autoimposta, mas sem saber que era autoimposta, aconteceu algo aparentemente pequeno que desencadearia uma transformação absolutamente monumental. Sua filha mais nova, Beatriz, estava no 3º ano do curso de psicologia numa universidade pública. Beatriz era a primeira pessoa em toda a família estendida de Helena a chegar à universidade. E num domingo tranquilo de almoço em família na casa de Helena, depois de comerem, enquanto tomavam café, Beatriz começou a comentar animadamente sobre algo fascinante que estava estudando numa disciplina de psicologia do desenvolvimento, sobre como crenças limitantes aprendidas na infância e internalizadas profundamente durante os anos formativos controlam e determinam praticamente toda a vida adulta da pessoa, sem ela ter nenhuma consciência de que está sendo controlada por uma programação antiga. Helena ouviu com interesse crescente. Algo nas palavras de Beatriz estava ressoando profundamente dentro dela de uma forma que ela não conseguia ainda articular. E Beatriz, percebendo o interesse genuíno e intenso da mãe, sentindo que havia tocado em algo importante, perguntou diretamente para Helena: Mãe, eu quero te perguntar uma coisa. Qual era a frase que a vovó mais repetia quando você era criança? Sabe aquela frase que ela dizia constantemente sobre dinheiro, sobre possibilidades, sobre o que vocês podiam ou não podiam fazer? Qual era a frase dela? Helena nem precisou pensar por um segundo. Nem precisou buscar em memórias antigas. A resposta saiu automática, instantânea, imediata. A gente não tem condição. E no exato momento em que falava aquelas 5 palavras em voz alta,
Conforme os sons saíam da sua boca, algo profundamente estranho e perturbador aconteceu dentro de Helena. Foi como se ela ouvisse aquela frase pela primeira vez na vida, como se nunca tivesse realmente ouvido aquelas palavras antes, apesar de ter dito e ouvido milhares de vezes. Ela não estava apenas falando automaticamente, como havia feito incontáveis vezes ao longo de 5 décadas. Ela estava realmente ouvindo as palavras, realmente sentindo o peso dessas palavras, realmente percebendo o significado profundo e o poder devastador dessas palavras. Beatriz, olhando para a mãe com aquela sensibilidade especial de alguém que está estudando profundamente a mente humana e que ama profundamente a pessoa na sua frente, disse muito suavemente, mas muito claramente: Mãe, você percebe que você diz essa mesma frase exata? Eu cresci ouvindo você dizer isso, a vida inteira, milhares de vezes. E você percebe algo mais? Você percebe que às vezes você diz essa frase mesmo quando vocês claramente têm condição? Mesmo quando tem dinheiro? Mesmo quando é possível? Como se a frase não fosse mais sobre realidade concreta, mas sobre quem você acredita que é. Helena ficou completamente em silêncio por um tempo que pareceu muito, muito longo. E pela primeira vez em 53 anos de vida, ela começou a questionar seriamente aquela frase. Começou a ver aquela frase não como verdade inquestionável sobre o universo, mas como programação instalada, como algo que havia sido colocado dentro dela, como decreto que ela havia obedecido cega e compulsivamente a vida inteira sem nunca questionar. E a magnitude dessa percepção era tão grande, tão perturbadora, tão revolucionária, que Helena começou a chorar silenciosamente ali sentada à mesa. Beatriz, vendo que havia tocado em algo extremamente profundo e doloroso, mas também potencialmente libertador na mãe, levantou-se, abraçou Helena longamente e depois foi até seu quarto e voltou com um livro fino e velho. Era uma coletânea de ensinamentos de Emma Curtis Hopkins sobre o poder criativo das palavras, sobre como decretos verbais dos pais criam realidade nos filhos e sobre como decretos antigos e destrutivos podem ser conscientemente revogados e substituídos por decretos novos e libertadores. Beatriz colocou o livro nas mãos de Helena e disse: Mãe, lê isso. Lê com atenção, com mente aberta, porque pode mudar sua vida. Helena levou o livro para casa e naquela mesma noite, incapaz de dormir, leu o livro inteiro de uma sentada e chorou múltiplas vezes lendo. Chorou de reconhecimento doloroso, chorou de raiva por todo o tempo perdido, chorou de alívio por finalmente entender, chorou de esperança de que talvez pudesse mudar, porque Emma estava descrevendo com precisão cirúrgica absoluta exatamente o que havia acontecido com Helena. Emma estava nomeando, explicando, revelando em detalhes o poder imenso e invisível que aquela frase simples de 5 palavras havia exercido sobre toda a vida de Helena. Emma escrevia com clareza penetrante. As palavras dos seus pais quando você era criança pequena e vulnerável não eram apenas conversas casuais sem importância. Eram decretos criativos tremendamente poderosos. Eram leis sendo oficialmente instaladas na sua consciência em formação. Eram comandos diretos para o seu subconsciente sobre quem você é e o que é possível para você. E até você reconhecer conscientemente essas leis antigas e deliberadamente, formalmente, solenemente revogá-las, você continuará vivendo toda a sua vida sob o poder absoluto e inquestionado delas. Helena percebeu com uma clareza tão dolorosa que era quase insuportável. Ela havia vivido 53 anos inteiros sob o poder tirânico e total de 5 palavras. A gente não tem condição. 53 anos recusando oportunidades reais, porque aquela frase disse para recusar. 53 anos aceitando limitações desnecessárias, porque aquela frase disse que eram inevitáveis. 53 anos vivendo pequeno, sonhando pequeno, sendo pequeno, tudo porque obedecia automaticamente e cegamente um decreto que sua mãe havia instalado sem nem saber o que estava fazendo, sem ter intenção de prejudicar, apenas repetindo o que havia aprendido com os pais dela numa cadeia interminável de programação de escassez passada de geração em geração.
Mas Emma também ensinava algo profundamente libertador e cheio de esperança. Decretos antigos não são permanentes. Decretos antigos não são imutáveis. Decretos antigos não são inevitáveis. Decretos antigos podem ser formal e completamente revogados. Palavras antigas podem ser conscientemente substituídas por palavras novas. E quando você revoga consciente e deliberadamente um decreto antigo que não te serve mais e instala conscientemente um decreto novo que te liberta, sua realidade externa começa, inevitável e rapidamente, a mudar para refletir perfeitamente o novo decreto que você instalou. Helena, naquela mesma noite depois de terminar o livro, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela decidiria revogar formalmente o decreto "A gente não tem condição" e instalaria um decreto novo e oposto. Ela começaria imediatamente. Na manhã seguinte, Helena acordou mais cedo que o normal. Foi até o banheiro. Ficou de pé diante do espelho. Olhou-se nos olhos com intensidade e disse em voz alta, com toda a seriedade e solenidade que conseguiu reunir: "Eu revogo formalmente o decreto. A gente não tem condição. Este decreto foi instalado em mim quando eu era criança indefesa. Este decreto veio de outra pessoa, de outra época, de outras circunstâncias. Este decreto não é minha verdade. Este decreto não é a verdade sobre mim. Este decreto não tem nenhum poder real sobre mim. Eu o revogo completamente, definitivamente, irreversivelmente, a partir deste exato momento. E agora eu instalo um decreto novo. Eu tenho condição. Eu tenho recursos. Eu tenho capacidade. Eu tenho valor. Eu posso fazer, ter, ser o que eu escolher. Pessoas como eu têm condição. Eu sempre tive condição. Eu apenas não sabia. Mas agora eu sei. E eu vou viver de acordo com essa verdade nova e libertadora a partir deste dia." No começo, as palavras soavam completamente falsas para Helena. Soavam estranhas, artificiais, quase ridículas, porque contradiziam frontalmente 53 anos de condicionamento profundo e arraigado. Seu corpo até reagia desconfortavelmente, como se estivesse mentindo, como se estivesse sendo arrogante, como se estivesse fazendo algo errado e perigoso. Mas Helena havia entendido algo crucial que Emma ensinava, aquela frase antiga: "A gente não tem condição." Não era verdade objetiva sobre o universo. Era apenas programação subjetiva instalada quando ela era muito jovem para resistir. E programação, por mais profunda que seja, pode ser mudada através de repetição consciente e deliberada de verdades opostas. Então Helena persistiu. Toda manhã, religiosamente, sem faltar um único dia, ela ficava diante do espelho e repetia a revogação formal do decreto antigo e a instalação formal do decreto novo. Toda manhã ela declarava: "Eu revogo. A gente não tem condição. Eu decreto. Eu tenho condição." E conforme Helena fazia isso dia após dia, semana após semana, mês após mês, coisas começaram a mudar. Primeiro internamente, dentro da sua própria consciência. Helena começou a perceber com clareza, crescente, quantas vezes por dia ela ainda dizia automaticamente, reflexivamente, compulsivamente: "A gente não tem condição." A frase tentava sair automaticamente dezenas de vezes por dia. Mas agora Helena estava vigilante. Ela pegava a si mesma começando a dizer e parava imediatamente. Parava no meio da frase. E corrigia conscientemente: "Não, eu revogo isso. Eu tenho condição." E então, mudanças externas começaram a acontecer gradualmente. Quando surgiu uma oportunidade de fazer uma pequena viagem com amigas, algo que Helena normalmente teria recusado automaticamente dizendo: "A gente não tem condição." Dessa vez, ela parou antes de responder automaticamente. Respirou fundo. Pensou racionalmente sobre a situação real. Olhou os números concretos. E percebeu com surpresa. Ela tinha condição. Ela tinha o dinheiro. Ela podia fazer isso sem problema. Não havia razão objetiva para recusar. A única coisa que a impediria seria aquele decreto antigo. E ela havia revogado aquele decreto. Então, ela aceitou o convite. Foi na viagem.
E foi absolutamente maravilhoso. E nada de ruim aconteceu por ela ter feito isso. Quando um dos filhos adultos pediu uma pequena ajuda financeira para algo importante, Helena normalmente teria respondido automaticamente, sem pensar: a gente não tem condição de ajudar agora. Mas dessa vez ela parou. Avaliou a situação real, olhou suas finanças objetivamente e percebeu: ela tinha condição de ajudar, tinha o dinheiro, podia fazer sem comprometer nada essencial. E ajudou. E sentiu-se bem fazendo isso em vez de se sentir aterrorizada. Eram pequenas mudanças no começo, pequenas decisões diferentes, pequenas escolhas que contradiziam o padrão de 53 anos. Mas cada pequena mudança, cada pequena decisão diferente, cada pequena escolha nova, declarava poderosamente ao universo e principalmente ao seu próprio subconsciente: o decreto antigo não governa mais minha vida. O decreto novo está no comando agora. Eu tenho condição. Eu posso escolher. Eu sou livre. E essas pequenas mudanças começaram gradualmente a se tornar mudanças maiores. Helena começou a aceitar oportunidades de trabalho extra que pagavam melhor. Começou a investir pequenas quantias em coisas que melhorariam sua qualidade de vida. Começou a planejar um futuro diferente em vez de apenas aceitar passivamente mais do mesmo. Começou a viver com uma expansão, uma liberdade, uma possibilidade que nunca, em 53 anos, havia experimentado antes. 2 anos completos depois de começar esse processo diário de revogação consciente e deliberada do decreto antigo, Helena era uma pessoa visivelmente, dramaticamente diferente. Não porque tinha ficado rica de repente. Ela não havia ganhado na loteria, não havia recebido herança, não havia se tornado milionária, mas ela havia parado completamente de viver como se fosse perpetuamente sem condição. Ela fazia escolhas completamente diferentes. Aceitava oportunidades que antes recusaria automaticamente. Investia em si mesma e na família de formas que antes nem consideraria possíveis. Vivia com uma sensação de possibilidade, de liberdade, de expansão que era totalmente nova para ela. E talvez o mais bonito e significativo de toda essa transformação, Helena parou completamente de dizer aquela frase aos filhos adultos e aos netos pequenos. Quebrou definitivamente o ciclo intergeracional de programação de escassez. Quando os netos pequenos pediam algo, em vez de responder automaticamente com aquela frase fatal que havia controlado 3 gerações, Helena agora dizia algo radicalmente diferente. Vamos ver se temos condição agora. E se não tivermos condição neste exato momento, vamos ver juntos como podemos criar condição. Vamos pensar em possibilidades, ensinando às crianças uma mentalidade completamente diferente da que ela havia recebido. Uma mentalidade de possibilidades em vez de limitações. Uma mentalidade de criatividade em vez de resignação. Uma mentalidade de abundância em vez de escassez. Agora você precisa fazer uma pausa e se perguntar com total honestidade: qual é a sua frase? Qual era a frase específica que sua mãe ou seu pai repetia obsessivamente quando você era criança? A frase que definia a relação da sua família com dinheiro? A frase que instalou em você uma programação sobre o que é possível ou impossível para pessoas como você? Pode não ser. A gente não tem condição. Provavelmente não é exatamente essa frase, mas há uma frase. Sempre há uma frase. Cada família tem sua frase particular sobre dinheiro. E aquela frase está governando secretamente sua vida financeira agora, neste exato momento, hoje. Talvez a frase fosse: dinheiro não dá em árvore. E se era essa a frase que você ouviu 1000 vezes, o que você internalizou profundamente? Que dinheiro é escasso no universo. Que dinheiro é extremamente difícil de conseguir. Que dinheiro não vem facilmente ou naturalmente. Que dinheiro não flui. E então você vive lutando desnecessariamente, trabalhando duro demais por pouco resultado, porque obedece àquele decreto que diz que dinheiro não vem facilmente. Talvez a frase fosse: rico é tudo ladrão, ou dinheiro é sujo, ou dinheiro corrompe as pessoas. E se era uma dessas frases que você ouviu repetidamente, o que você internalizou? Que ter dinheiro te transforma em pessoa má. Que riqueza é moralmente suspeita. Que prosperidade corrompe o caráter.
E então você inconscientemente sabota toda e qualquer possibilidade real de prosperar, porque no fundo tem medo de se tornar uma pessoa má. Talvez a frase fosse: pessoas como nós não conseguem, ou isso não é para a nossa classe, ou a gente não é dessa turma. E se era uma dessas variações que você ouviu constantemente, o que você internalizou? Que há limites sociais fixos e intransponíveis. Que você deve conhecer seu lugar e não tentar ir além. Que certas coisas simplesmente não são para pessoas da sua origem. E então, você automaticamente recusa oportunidades de crescimento e mudança, porque inconscientemente acredita que não é para pessoas como você. Talvez a frase fosse: dinheiro não traz felicidade, ou quanto mais você tem, mais você quer, ou rico vive infeliz. E se era uma dessas que você ouviu, o que você internalizou? Que dinheiro é perigoso para sua paz interior, que desejar dinheiro é insaciável e destrutivo, que riqueza inevitavelmente leva à infelicidade. E então, você mantém inconscientemente distância de dinheiro porque acredita profundamente que vai destruir sua felicidade. Existe uma frase específica na sua história, e aquela frase está governando sua vida financeira agora, controlando suas decisões, limitando suas possibilidades, mantendo você presa, até você identificá-la com total clareza, reconhecê-la conscientemente e formal e deliberadamente revogá-la. Emma Curtis Hopkins ensinava um processo muito específico, muito claro, muito poderoso para revogar decretos antigos e instalar decretos novos. Deixe-me te ensinar agora esse processo completo, passo a passo, para que você possa começar hoje mesmo. O primeiro passo absolutamente essencial é identificar com total clareza a frase específica. Não basta ter uma noção vaga. Você precisa identificar as palavras exatas. Então sente-se num lugar tranquilo. Feche os olhos. Respire fundo várias vezes. E volte mentalmente à sua infância. Você tem 5, 6, 7 anos. Você está em casa. Você ouve sua mãe ou seu pai ou outra pessoa adulta falando sobre dinheiro, sobre possibilidades, sobre o que vocês podem ou não podem fazer. Qual era a frase específica que eles repetiam constantemente? Quando você a ouvir claramente na sua mente, quando você realmente reconhecer, abra os olhos e escreva num papel. Escreva exatamente as palavras que eram usadas. As palavras precisas, não uma paráfrase. As palavras exatas que você ouvia repetidamente. O segundo passo é reconhecer profundamente o poder que aquela frase teve e continua tendo sobre você. Olhe para a sua vida financeira atual com os olhos bem abertos e sem negação. Veja como você está obedecendo aquela frase antiga todos os dias. Veja as oportunidades reais que recusou porque aquela frase disse para recusar. Veja as limitações que aceitou como inevitáveis porque aquela frase disse que eram inevitáveis. Veja os sonhos que abandonou porque aquela frase disse que não eram para você. Veja as pessoas que você poderia ter ajudado, mas não ajudou porque aquela frase disse que não tinha condição. Não se julgue por tudo isso. Não se culpe. Apenas reconheça com total honestidade e sem ilusão. Você está obedecendo a um decreto antigo. O terceiro passo é revogação formal e deliberada do decreto antigo. E você faz isso com solenidade, com intenção clara, com seriedade absoluta. Em voz alta, preferencialmente olhando-se num espelho, você diz clara e deliberadamente: eu revogo formalmente o decreto. Diga a frase específica exatamente como era. Este decreto foi instalado em mim quando eu era criança indefesa e não tinha capacidade de resistir ou questionar. Este decreto veio de outra pessoa, de outra época, de outras circunstâncias completamente diferentes das minhas agora. Este decreto não é minha verdade verdadeira. Este decreto não é a verdade verdadeira sobre quem eu sou. Este decreto não tem nenhum poder real sobre mim. Eu revogo este decreto completamente, definitivamente, irreversivelmente a partir deste exato momento. Este decreto não governa mais a minha vida. O quarto passo, absolutamente crucial, é instalar um decreto oposto, um decreto novo, um decreto libertador. Imediatamente após revogar o decreto antigo, você instala o oposto.
Se a frase antiga era "a gente não tem condição", o novo decreto é "eu tenho condição, eu tenho recursos, eu tenho capacidade, eu tenho valor, eu posso fazer, ter, ser o que eu escolher. Pessoas como eu têm condição. Eu sempre tive condição, na verdade." Se a frase antiga era "dinheiro não dá em árvore", o novo decreto é "dinheiro flui para mim facilmente. Dinheiro vem naturalmente para mim. Dinheiro está disponível abundantemente para mim." Se era rico é ladrão, o novo decreto é "eu posso ser rica e ser uma boa pessoa simultaneamente. Riqueza não me corrompe. Eu posso ter dinheiro e manter minha integridade." O novo decreto tem que ser exatamente o oposto do antigo. Tem que declarar a verdade que você quer viver agora. O quinto passo é repetição diária consistente por pelo menos 90 dias. Não basta fazer uma vez. Não basta fazer uma semana. Decretos profundos que foram instalados ao longo de décadas precisam de tempo para serem completamente substituídos. Então você se compromete. Todos os dias, de preferência de manhã, assim que acorda quando a mente está mais receptiva, você dedica 15 minutos sagrados, inegociáveis, não importa quão ocupada você esteja. Nesses 15 minutos, você faz a revogação completa e a instalação completa do novo decreto. Você fala em voz alta. Você repete múltiplas vezes. Você sente as palavras. Você acredita nas palavras conforme as fala. Você faz isso todos os dias, sem exceção, por 90 dias completos. Porque 90 dias é o tempo que a neurociência moderna demonstra ser necessário para criar novos padrões neurais duradouros e para quebrar padrões antigos. O sexto passo é pegar-se quando a frase antiga tentar ativar automaticamente durante o dia. E ela vai tentar. Ela vai tentar muitas vezes todos os dias. Você vai começar a dizer automaticamente, reflexivamente, a frase antiga porque é tão automática depois de décadas. Você vai estar numa situação e sua mente automaticamente vai tentar dizer a frase antiga. Pare no exato momento em que percebe. Reconheça conscientemente. Esse é o decreto antigo tentando operar. Mas eu não obedeço a decretos antigos. Eu revogo. E então diga em voz alta ou mentalmente o novo decreto. Pegue-se fazendo isso centenas de vezes, se necessário. Cada vez que você para a frase antiga e instala a nova no lugar, você está reprogramando seu subconsciente. Você está criando novos circuitos neurais. Você está literalmente mudando a estrutura física do seu cérebro. Helena fez todos esses 6 passos religiosamente, consistentemente, sem faltar. E em 2 anos, transformou 53 anos de condicionamento profundo. Mudou seu ser inteiro. Mudou sua vida completamente. E você pode fazer exatamente o mesmo. Não importa por quantos anos você viveu sob o poder daquela frase antiga. Não importa quão profundamente aquela programação está enraizada. Você pode revogar hoje mesmo. Você pode começar a viver diferente, começando amanhã. Sua mãe não sabia o que estava fazendo quando repetia aquela frase obsessivamente. Ela não tinha a intenção deliberada de te prejudicar, ou te prender, ou te amaldiçoar. Ela estava simplesmente repetindo o que tinha aprendido com os pais dela num ciclo interminável de limitação transmitida de geração em geração. Era um ciclo inconsciente, mas você pode quebrar esse ciclo agora. Você pode ser a primeira pessoa na sua linhagem familiar a viver livre daquele decreto antigo. Você pode quebrar a corrente. E quando você quebra a corrente, seus filhos e netos também se libertam automaticamente, porque você para de passar aquela programação adiante. A transformação acontece quando você reconhece, quando você revoga, quando você instala o novo e quando você persiste. Helena viveu 53 anos sem saber que estava presa. Quando descobriu, quando percebeu, quando reconheceu o poder daquela frase simples sobre toda a sua vida, ela fez a escolha que mudou tudo. Ela decidiu não viver mais daquela forma. Ela decidiu revogar aquele decreto. E agora você chegou ao mesmo ponto. Você reconheceu que há uma frase. Você viu como aquela frase está controlando sua vida. E agora você tem a escolha que Helena teve. Você pode continuar vivendo sob o poder daquele decreto antigo. Ou você pode revogar hoje mesmo e começar a viver diferente amanhã.
Identifique a frase. Escreva num papel. Revogue formalmente. Instale o decreto oposto. Faça todo dia por 90 dias. E observe sua vida mudar de formas que você nem consegue imaginar agora. Porque você está prestes a se libertar de uma prisão que você nem sabia que estava presa. Helena viveu 53 anos sob o comando de uma frase. A gente não tem condição. Quando revogou aquela frase, sua vida inteira mudou. Você reconheceu qual é a sua frase. Agora, revogue formalmente. Instale o decreto oposto. Faça todo dia por 90 dias. Se este vídeo te ajudou a reconhecer a frase que controla sua vida, deixe um gostei e se inscreva. Nos próximos vídeos, vou te ensinar a revogar outros padrões que te mantêm pobre. Escreva nos comentários qual era a frase da sua mãe. E comece hoje a revogação. Aquela frase não é verdade sobre você. Era apenas programação. Mas agora você pode mudar.